E aí, português Taubaté, no vídeo de hoje eu vim trazer um study vlog. Hoje eu vou mostrar pra vocês todo o meu estudo, porque amanhã eu tenho prova de português e eu vou dar as últimas revisões, estudar mais um pouco, né, porque é sempre necessário. Já fazia bastante tempo que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui pro canal, então eu estou muito feliz em poder trazer de novo. Então, já pega suas coisas, vem estudar comigo, ou vem ser produtivo comigo, faz alguma coisa me escutando, então vamos lá. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com alguém, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho de notificações aqui do lado para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que eu tenho duas contas no Instagram, Rian Portugal, minha conta pessoal, e Estuda Rian, minha conta de estudos. Eu também estou presente lá no TikTok, que é Rian Lucas, Rian com 2 N's e Lucas com X no final. É isso, agora eu vou estudar, eu vou entrar aqui no e-mail. A professora mandou algumas coisas para nos ajudar nos estudos e eu vou fazer uma pequena ficha sobre esses assuntos que a professora mandou para eu ter no meu caderno e quando eu precisar eu ter no meu caderno já escrito pelas minhas palavras e etc. E pronto, vamos lá. Vou começar a estudar e vou mostrar tudo para vocês. Fica aqui até o final. Como está mostrando aí pra vocês, eu tinha várias coisas pra fazer na minha to-do list, mas o principal foco era estudar português, porque no dia seguinte eu ia ter um teste, então eu tinha que focar bastante. E português é uma das matérias que eu posso dizer que eu não sou tão bom, mas eu também não tenho tanta dificuldade quanto algumas pessoas que têm dificuldade, mas eu consigo me sair bem. Mas isso vai além dos meus estudos, eu preciso sempre manter minha média. Eu não sou aquele aluno que tira tipo 17 em português, ainda mais que eu não acho que é questão, porque eu sou brasileiro e eu moro em Portugal e isso é diferente, não. Porque eu não sou bom em português desde quando eu era pequeno, então não vai ser agora que eu vou ser bom. Mas enfim, para isso eu decidi fazer uma mini ficha. Eu mostrei pra vocês dividindo a folha, que é a folha do caderno inteligente, que é o meu caderno que eu uso, que, pra falar a verdade, é um dos melhores cadernos que eu já tive na minha vida. E porque o caderno inteligente, ele é muito bom, eu consigo tirar as folhas, eu consigo voltar a colocar as folhas, então é muito bom. Além de eu consigo personalizar, consigo colocar várias coisas. Então o caderno inteligente está comigo desde o ano passado. Ano passado eu tive 2 capas. Esse ano eu comprei mais uma capa. Então é o meu último ano. Então é o meu último ano do caderno inteligente. E pronto, é um caderno muito bom. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Já mostrei quando ele chegou aqui em casa. Mostrei organizando ele. Mostrei ele no meu material escolar de 2020 e 2021. Então já mostrei várias vezes aqui no canal. Mas enfim, é um caderno muito bom. E voltando ao assunto das mini fichas, eu decidi por fazer mini ficha porque os assuntos não eram tão grandes. Então, para ocupar menos folha, para não gastar tanta folha, eu decidi dividir uma folha ao meio e fiz essas 2 mini fichas. E pronto, é o que eu fiz no caso. Para começar a mini ficha eu fiz um pequeno título, bem simples mesmo. E depois eu fiz um subtítulo. E o título eu fiz com a brush pen da Pentel, Fudge Touch, se não me engano é o nome. E é uma ponta fina. Eu só escrevi o nome de Fernando Pessoa, apenas. E depois no subtítulo eu usei a Unipin 08 e escrevi ortônimo. Que ortônimo quer dizer os temas de Fernando Pessoa e os temas dos poemas dele. Enfim. Aí depois, para dar um enfeite, para dar um efeito legal no título, eu fiz umas ondinhas do lado de Fernando Pessoa e 2 traços no subtítulo. Que eu usei o marcador da Mildliner, que é um marcador cinza. É um marcador muito bom. Eu comprei esse ano no material escolar. E pra falar a verdade, foi um dos investimentos que eu mais gostei, porque eu sempre ouvia falar que Mildliner era um marcador muito bom,
E tipo, eu sempre falava, pode ser um marcador muito bom, mas deve ser a mesma coisa do que os outros, mas não. Quando eu comprei e usei a Midliner, é uma coisa surreal, é muito boa. Então valeu a pena o investimento. Eu paguei, se eu não me engano, não consigo lembrar o preço agora, mas eu acho que eu paguei 2,50 €. E não é uma coisa barata para uma caneta. E eu paguei por unidade. Então cada uma foi 2,50 por aí. Não me lembro o preço, mas é um investimento muito bom, porque o marcador Midliner é muito bom. E além de ter uma qualidade superior, as cores são muito, muito boas. Então, pra mim, agora está sendo uma das minhas favoritas. Antigamente era a Stabilo Swing Cool, mas hoje em dia é Midliner. Pronto, já falei como eu fiz o título e o subtítulo. E depois o corpo da mini ficha. O resto, vamos dizer, eu fiz com a Muji 05, a Muji 05 azul e a Muji 05 preta. Pronto. E depois, para fazer algumas informações, tipo, eu fiz ali uma como se fala aquilo que é para assinalar tudo. Enfim, eu esqueci o nome daquilo. É uma forma. Pronto. Eu fiz com a Unipin 08 também. E pronto, essas foram as canetas que eu usei para essa mini ficha. E como eu disse para vocês, não era muita coisa, porque a professora mandou por e-mail isso. Então eu decidi passar pro papel, porque eu acho que quando tá no papel eu consigo estudar mais, eu consigo memorizar mais, eu consigo aprender mais. Eu tenho uma dificuldade no digital, porque eu acho que no digital, quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, cansa muito, muito, muito pra mim. A minha vista cansa muito, então eu prefiro 1000 vezes no papel. E pronto, eu decidi passar pro papel e não era muita coisa. Era só alguns temas de Fernando Pessoa. E eu passei, eram 4 temas, mas eu não passei os 4, só fiz 3. Eu depois vou falar no vídeo aqui. Mas eu só passei 3 porque pra mim, no meu pensamento, não era tão importante quanto os outros 3. Então só passei 3, não passei o último. E depois era linguagens e estilos, que dizia como era o padrão dos poemas de Fernando Pessoa. Então isso pra mim era o principal e eu passei. E coube tudo nessa mini ficha. Eu fiz frente e verso e coube tudo. Então é uma forma de economizar papel, de poupar tempo também, porque a mini ficha tem aquele sentido de ser mini ficha. Então praticamente foi assim que eu fiz, e depois eu usei a Midliner para destacar algumas informações. E assim que eu fiz a minha mini ficha de Fernando Pessoa e ortônimos. Bom, eu já fiz um tema que é o fingimento artístico, ainda me faltam 3. Os 3 que faltam é dor de pensar, sonho em realidade e nostalgia da infância. Mas eu só vou fazer 2, que é o dor de pensar e sonho em realidade, porque nostalgia da infância eu acho que a professora não deu em concreto. Então eu não vou fazer nostalgia da infância, só vou fazer os outros 2, que é dor de pensar e sonho em realidade. Vou continuar nessa mini ficha aqui, vou continuar atrás, e se faltar eu tenho esse daqui outro também. Mas eu vou fazer aqui rápido, depois eu volto pra falar com vocês. Antes de voltar para a ficha, eu gosto sempre de colocar um estúdio vlog. Eu sempre pesquiso por estúdio vlog, sempre me aparece algum novo que lançou hoje, ou alguns recentes e de canais que eu sou inscrito. Vou assistir esse daqui, que foi o primeiro que me apareceu e lançou hoje, há 1 hora atrás. E é do canal Natália Garcia, então vou assistir. Já com o visto posto, agora eu vou voltar para a minha ficha. Terminei. Calma, deixa eu parar o vídeo aqui. Eu tava assistindo a Rotina Titante da Mariana Biscagno. Eu gosto muito dos vídeos dela. E pronto, eu terminei aqui. Dei uma mini ficha total. Aqui eu coloquei os principais temáticas, né? Aí depois eu fiz do fingimento artístico, dor de pensar. Aqui atrás eu fiz sonho em realidade. E depois eu pus a linguagem e estilo,
que tem nos poemas de Fernando Pessoa, ou seja, está tudo aqui nessa mini ficha, coube tudo. Agora eu vou ver o que eu tenho para fazer aqui, porque além de eu revisar, e eu pretendo só analisar mais um poema, que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para os poemas e vou explicar como vai funcionar o meu teste de português amanhã. Bom, vou falar de uma maneira mais rápida como que vai ser o teste amanhã e como a professora pensou. Primeiro eu vou ter que consultar aqui, calma, eu vou abrir meu caderno aqui de português para falar as coisas certas e não falar besteira. Bom, o teste vai funcionar dessa maneira. A professora, durante as aulas antes do teste, deu alguns poemas de Fernando Pessoa, toda a turma teve a analisar, estudar esses poemas, mas esses poemas que nós estudamos não vai cair no teste, ou seja, vai cair outro poema de Fernando Pessoa e nós vamos ter que analisar, fazer várias coisas de análise, né, que é divisão silábica, esquema rimático, várias dessas coisas. E além dessas duas que eu falei, tem mais também explicar cada verso, cada estrofe. E pronto, vai ser uma coisa desse gênero, mas com outro poema além do que nós estudamos. Essa ficha que eu acabei de fazer, que eu mostrei para vocês fazendo, tem os temas aqui. E esses temas, teve alguns poemas que nós estudamos, mas dentro desses temas aqui não vai cair nenhum no teste, vai cair um surpresa. E por isso que eu fiz uma coisa para estudar e para analisar os poemas, tanto para esse teste quanto para o meu exame que vai vir, que é só ano que vem, mas já tenho preparação do material de alguns poemas de Fernando Pessoa, porque é o costume de sair poemas de Fernando Pessoa no exame. Antes de eu mostrar as folhas que eu tenho alguns poemas de Fernando Pessoa, eu só vou terminar aqui o que vai cair no teste amanhã. E além dos poemas de Fernando Pessoa e a gente fazer análise, vai cair um texto de cultura geral. E esse texto de cultura geral vai cair algumas questões de escolha múltipla, vai ser bem fácil. Então é para interpretação e depois responder. E a segunda parte do teste é uma produção escrita. E eu tô com um pouquinho de nervoso porque eu não sou tão forte em produção escrita, mas eu vou tentar escrever da minha maneira e vamos ver no que vai dar, né? Bom, está aqui alguns poemas de Fernando Pessoa e eu selecionei alguns poemas que eu não estudei e, tipo, tem alguns textos aqui que já tem feito, olha esse. Esse aqui foi uma análise que eu fiz, que, tipo, tá gigante. Depois eu comecei a fazer uma, só que eu não terminei. E também tem mais aqui, ó, no início da folha, esqueci de mostrar. Tem esse daqui que eu também analisei. E eu também vou analisar agora alguns não, acho que eu vou tipo analisar um ou dois. Então eu vou ver aqui qual eu vou analisar, porque tem vários aqui. Mas além de analisar, eu vou revisar também essa mini ficha e também o meu guia, que é o guia de aprendizagem que a escola dá, a professora dá. E lá tem várias questões, tem análise, então eu vou dar uma vista de olhos para, pronto, ficar bem confiante antes de ir pro teste, mas pronto. Agora, o que eu vou fazer exatamente vai ser análise. E quando eu tô fazendo análise, eu não gosto de ouvir nada de música, de estúdio vlog, não gosto de ver nada. Então, vou fazer aqui tudo no silêncio e vou analisar um poema. Vocês vão analisar comigo. Enfim, bora lá. Como eu disse anteriormente, eu fiz esse mini caderno, vamos dizer, onde eu escolhi vários poemas de Fernando Pessoa e eu fiz para analisar, tanto para esse teste e, como eu tinha dito, para deixar para o exame do ano que vem quando eu for estudar. Então eu escolhi um poema, eu analisei estrofe por estrofe, eu fiz uma análise do que eu entendi de cada estrofe e depois eu fiz uma análise formal, onde eu dizia o esquema rimático, onde eu dizia a divisão silábica, onde eu dizia a composição estrófica. Então, basicamente, é isso que eu tinha que fazer no teste, é isso que eu tinha que estudar em relação de análise de poemas de Fernando Pessoa. Bom, eu terminei de analisar esse texto aqui, que se chama Meu Coração Tardou. Eu fiz uma análise aqui e depois eu fiz aqui na verdade, eu fiz uma divisão, um esquema rimático no caso. Depois eu escrevi aqui de forma formal, que pronto, é cruzado com alguns sons soltos, que no caso isso tem a ver com a composição estrófica
eu acho. Não, composição estrófica é essa parte aqui, que é 2 quintilhas e uma sextilha. E pronto, esse daqui tem a ver com esquema rimático. Então, a cruzada com alguns sons soltos tem a ver com o esquema rimático que eu fiz, que dá até pra ver aqui, ó. Onde tem A, B, A, B, A, C. Pronto, isso é o esquema rimático. Aí eu fiz aqui, eu acho que eu só vou fazer esse, porque agora eu quero revisar essa ficha aqui e o meu guia de aprendizagem. Mas antes de fazer isso, eu vou descansar por 10 minutinhos. Agora são 6h48 e quando for 7 horas eu volto aqui para fazer minhas outras coisas. São 7h10, eu deixei passar até 10 minutos a mais porque eu tive vendo o vídeo. Então vou voltar aos estudos, agora eu vou revisar essa mini ficha que eu fiz. Depois eu vou ver meu guia de aprendizagem, tem algumas coisas aqui que eu posso revisar, como tipo análise de texto e isso mais. Mesmo que os textos que eu estudei não vão cair, eu tenho uma noção de como eu analisei e tudo mais. Então vai ser bom também, tem algumas questões, eu vou analisar as questões também. Mas pronto, aqui tem alguns poemas, como eu disse pra vocês que eu estudei em aula. E eu vou dar uma revisada também, mas eu vou focar mesmo nessa mini ficha aqui, eu vou dar uma revisada bastante nessa mini ficha. E pronto, eu vou colocar em timelapse novamente, e quando eu der uma revisada boa, eu volto aqui para falar com vocês. São 7h30 e eu dei uma boa revisada. Eu revisei o texto que eu analisei. Depois eu entrei aqui no meu guia de aprendizagem e fiquei olhando os poemas que eu já tinha analisado em aula junto com a professora para ver o que eu podia melhorar e o que eu podia ter como referência, né? E pronto, eu estive analisando algumas coisas aqui a mais. Depois eu também revisei essa ficha que eu tinha feito agora à tarde. Então, eu analisei, na verdade revisei. Eu acho que isso daqui é importante, mas também não preciso ficar focando só nisso. E depois eu tenho essas fichas aqui que a professora deu, que aqui tem um texto que nós analisamos. A análise está toda feita aqui, porque tinha algumas questões aqui embaixo, olha, 1, 2, 3 e 4. Então nós tínhamos que responder essas questões aqui. E depois, uma coisa que eu tenho que ter em mente é a análise formal, que é onde eu tenho que escrever por extenso, como que é composto por 3 quadras, uma septilha. Isso foi um exemplo desse texto. E depois tem essa outra folha aqui, que tem um texto de cultura geral, que tem questões de múltipla escolha. E isso daqui eu estive analisando muito bem, estive revisando muito bem, porque vai cair um texto de cultura geral com questões de múltipla escolha. Ou seja, a professora pode ter dado isso daqui pra gente estudar e muita gente vai imaginar que ela só deu isso e pronto. Mas eu tenho em mente, eu posso estar enganado, eu devo estar enganado. A professora deve colocar esse texto aqui de cultura geral, porque é um texto diferente, então ela deve colocar esse. Então eu tive muito bem, vendo as respostas caso caia aquele texto. Se não cair, tá na boa também. Mas enfim, eu vou depois amanhã, antes do teste, analisar, revisar mais essa folha aqui, porque vai que cai esse texto. Então mostrei tudo que eu revisei e que eu tive analisando dos poemas.
Então, eu acho que vamos chegar ao final desse estúdio vlog. Espero muito que você tenha gostado desse estúdio vlog, de você acompanhar os meus estudos. Eu espero também que eu tenha te motivado de alguma forma e que você tenha estudado comigo ou feito alguma coisa produtiva com esse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, de estúdio vlog e de rotina de estudante também eu posso trazer, então diga aqui nos comentários. Ou ao invés de escrever, se você não quiser escrever, apenas deixe o seu like. Mas enfim, eu gosto muito de gravar esse vlog, então vai ter mais, porque é meu último ano e eu preciso estudar muito. Mas é isso. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero muito que você tenha gostado de me acompanhar. Não saia daqui sem deixar o seu like aqui embaixo. Compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, com algum conhecido, se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos. Me siga nas redes sociais que eu tenho duas contas no Instagram, Rian em Portugal, minha conta pessoal, e Estuda Rian, minha conta de estudos. Eu também estou presente lá no TikTok, que é Rian Lucas, Rian com 2 N's e Lucas com X no final. Então vai em todas as minhas redes sociais e me segue. É isso, até o próximo vídeo, até o próximo Study Vlog. Tchau!